Olá pessoal, vamos ao problema 6. Um eletricista projeta um circuito com 13 lâmpadas incandescentes idênticas conectadas conforme a figura. Nós temos a figura aí. Deseja-se que uma delas fique sempre acesa. Então nós temos que uma lâmpada sempre acesa. Por isso, é ligada diretamente aos polos da bateria, entre os quais se mantém uma tensão constante. Vamos grifando. As outras duas lâmpadas são conectadas em um fio separado que contém uma chave. Com a chave aberta, desligada, a bateria fornece uma potência X. Então nós temos uma potência X com a bateria com a chave aberta. Assumindo que as lâmpadas obedeçam à lei de Ohm, com a chave fechada, a potência fornecida em função de X é. Então, nesse caso, nós temos um circuito, né? E é um circuito que tem inicialmente uma lâmpada e depois um circuito fechado. Quando nós temos a chave aqui fechada, as três lâmpadas funcionando. Essas lâmpadas, elas não funcionam com a mesma intensidade por conta do circuito ser um circuito paralelo. Nós temos aí inclusive essas duas lâmpadas que estão em série, mas essas duas com esta daqui, né, está em paralelo. Para visualizar melhor aqui, vamos verificar esse simulador, né? Então nós temos aqui a situação da lâmpada fechada. Então, com a chave aberta, só a primeira lâmpada que está acesa, né? E nesse caso a bateria, a fonte, fornece uma potência X, né, conforme está no enunciado. Quando essa chave é fechada, as duas lâmpadas passam também a funcionar, né? Isso. Só que com uma intensidade menor. Veja que aqui tem mais intensidade do que aqui, pela comparação, né? E a potência também é outra, porque o circuito, ele depende, a potência fornecida ao circuito depende da resistência equivalente do circuito. E nesse caso, a resistência é alterada, né? Então, para analisar melhor, vamos à questão. Vamos à questão, que é a seguinte. Nós temos o circuito. Vou aqui recuperar uma foto. Essa daqui. Então vamos diminuir aqui o tamanho para facilitar. Então esse é o nosso circuito. Bem, aqui está o circuito, então, com a chave fechada, né? Então, com a chave aberta, nós temos uma potência X, né? Então, com a chave aberta, nós temos uma potência X. Essa potência é representada por P. Com a chave fechada, a potência que o circuito, que a bateria fornecerá ao circuito, essa é a questão, né? Essa é a questão. Bem, como é que nós podemos analisar? Por meio do conceito de potência. Potência é a tensão, né,
a DDP ao quadrado, dividida pela resistência equivalente, do circuito. No primeiro caso, nós temos aí a resistência apenas da lâmpada. Então veja numa ilustração aqui mais do que está acontecendo. Nós temos então a bateria, temos aqui uma lâmpada, vamos representar por meio de um resistor, né? R. Com essa situação, a potência é mantida constante, aqui a diferença de potencial é mantida constante. A diferença de potencial da bateria, né? E nós temos, portanto, no primeiro caso, o ao quadrado sobre a resistência, e essa potência é x. Quando nós temos então a chave fechada, então vamos fazer aqui a representação. Temos aqui um circuito agora em paralelo. Então temos a resistência R, são 3 lâmpadas idênticas, né? E aqui a diferença de potencial, que também é mantida constante, né? A bateria fornece a mesma diferença de potencial U. A potência fornecida agora depende da resistência equivalente, porque a tensão é constante, mas a resistência já não é mais R. A resistência já não é mais R. Né? Bem, como calcular essa resistência? Ora, nós temos essas duas aqui em série, que podemos chamar de 2Rs, em paralelo com essa de R. Então, a resistência equivalente será, quando são dois em paralelos, é o produto pela soma. Então nós podemos fazer R vezes 2Rs e R mais 2Rs. Teremos 2Rs ao quadrado sobre 3Rs. Então a resistência equivalente dá 2 terços de R. Ora, se a resistência equivalente dá 2 terços de R, a gente quer a resistência R', né? Nós então podemos calcular a nova potência. A nova potência, como já escrevemos ali em cima, é a tensão ao quadrado sobre a resistência nova. A resistência nova nós temos, então fica o ao quadrado sobre 2 terços de R, ou, escrevendo de outro modo, 3 meios de U ao quadrado sobre R. Mas quem é o ao quadrado? Ora, o ao quadrado a gente viu é a potência x, né? Então, a nova potência, que também vamos chamar de linha, será, portanto, P' igual a 3 meios de x. É, portanto, a nova potência fornecida ao circuito, né? Então, a alternativa correta
C, 3 meios de x.